Imagina só um homem que vivia duas vidas completamente diferentes. De dia, ele era aquele médico de família que todo mundo amava, sabe? Mas à noite, ele se transformava em um dos monstros mais terríveis da história. Essa é a história de Harold Shipman, mais conhecido como o Doutor Morte. Para a gente ter uma noção do tamanho do estrago, se liga nesse número, mais de 200. Essa é a estimativa de pessoas que ele pode ter assassinado em 20 anos. É uma maldade numa escala que, sinceramente, é difícil até de processar. E é aqui que a coisa fica bizarra. De um lado, você tinha um médico de família respeitado, aquele em quem todo mundo confiava de olhos fechados. Do outro, um assassino em série calculista, prolífico. A grande questão é, como é que essas duas faces conseguiram existir na mesma pessoa bem debaixo do nariz de todo mundo por tanto tempo? Ok, então vamos mergulhar nisso. Vamos tentar entender como ele criou essa máscara de confiança que acabou virando a sua arma mais letal. Uma máscara que, olha, talvez tenha começado a ser moldada lá na infância dele. Olha, na superfície, o Harold Shipman era o cara, um pilar da comunidade dele lá em Hyde, sabe? Aquele médico super dedicado que ia até a casa dos pacientes idosos. Mas, para a gente entender o monstro, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Acontece que o Shipman era muito, mas muito apegado à mãe dele. E ela morreu de câncer de pulmão quando ele tinha só 17 anos. E ele viu de perto o médico da família usando morfina para aliviar a dor dela. Parece que essa experiência plantou uma semente, uma fascinação bem sombria pelo poder que o médico tem sobre a vida e a morte. E os crimes dele, bom, não eram por acaso. Existia um método, um padrão que se repetia de um jeito assustador, com uma frieza que dá calafrios. E tudo isso explorando justamente a confiança que ele trabalhava tanto para construir. O alvo dele era bem específico. A maioria das vítimas eram mulheres, já idosas, e eram pacientes dele. E tem um detalhe cruel, ele as matava na casa delas. Isso criava toda uma aparência de que foi uma morte natural, tranquila, porque, vamos combinar, quem ia desconfiar do médico que estava ali supostamente para cuidar delas, né? E a arma que ele usava, diamorfina, que, pra gente entender, é basicamente heroína de uso médico. E aí que tá a maldade da coisa. Como médico, ele tinha acesso legal, super fácil a essa substância. A ferramenta de trabalho dele virou a arma do crime. O processo dele era assustadoramente simples e por isso funcionava tão bem. Primeiro passo, usar a posição de médico para ganhar a confiança cega da paciente. Segundo, administrar uma dose fatal de diamorfina. Terceiro, ele mesmo ia lá e preenchia o atestado de óbito, inventando uma causa para a morte. E por último, a reputação dele na comunidade servia como um escudo, né? Afastava qualquer suspeita. E ele fez isso, repetiu esse ciclo por 20 anos. Mas aí, depois de centenas de crimes, um único deslize, um ato de pura ganância, botou tudo a perder. E foi isso que finalmente expôs o monstro que se escondia por trás daquela máscara de bom doutor. Então, em 98, a coisa começou a ficar estranha. Outro médico achou esquisito o número de mortes entre os pacientes do Shipman e levantou suspeitas. Só que, acredite se quiser, a polícia fez uma investigação inicial e nada. Fecharam o caso. Foi aí que entrou em cena Kathleen Grundy. A morte dela e principalmente o testamento dela foi o que virou o jogo completamente. Esse foi o momento chave. A filha da Kathleen, que por acaso era advogada, ficou em choque quando viu um testamento, muito mal falsificado por sinal, que deixava toda a herança da mãe dela para quem? Para o Dr. Shipman. Ali a coisa mudou de figura. Não era mais só uma desconfiança, um número estranho, era uma prova concreta de fraude. É uma ironia tremenda, né? Depois de matar tanta gente, aparentemente sem nenhum motivo financeiro, foi a ganância que entregou ele. Ele baixou a guarda, ficou descuidado e foi aí que a casa caiu. Bom, com essa prova na mão, o castelo de cartas que o Shipman construiu simplesmente desabou. E isso levou direto para o julgamento e, finalmente, ao fim da carreira de terror dele. E em janeiro de 2000, veio o veredito. Shipman foi condenado pelo assassinato de 15 pacientes e pegou várias sentenças de prisão perpétua. E olha que o julgamento se focou em só 15 casos, mas todo mundo ali sabia que o número real era, bem maior. Mas a história não para por aí, não. 4 anos depois de ser condenado, um dia antes de fazer 58 anos, Harold Shipman foi encontrado morto na cela dele. Ele tinha se matado. E a pergunta que ficou no ar foi, mas por quê? Por que justo naquele momento? Seria remorso? Culpa? A verdade, como tudo na vida do Shipman, era bem mais fria e calculista.
E isso nos leva ao grande mistério final. Qual era a motivação? Não só para os crimes, mas também para esse último ato. Pois é, uma investigação descobriu o motivo do suicídio dele, ele calculou a data da própria morte, tudo para garantir que a esposa dele recebesse a pensão integral do serviço de saúde, um benefício que ela perderia se ele morresse depois dos 60 anos. Ou seja, até no último suspiro, ele foi frio, lógico e manipulador. E tem mais um detalhe que é de arrepiar. Mesmo com todas as provas contra ele, o Shipman nunca confessou. Ele nunca deu às famílias das vítimas nem uma explicação, nem um pedido de desculpas, nada. E é por isso que a grande pergunta continua no ar. Se não foi por dinheiro na maioria das vezes, o que motivou tudo aquilo? Seria um complexo de Deus? Uma tentativa bizarra de reviver aquela sensação de controle sobre a morte que ele viu quando a mãe dele morreu de novo e de novo? A gente talvez nunca saiba a resposta. Ele levou esse segredo com ele pro túmulo.